Olá pessoal, eu me chamo Luiz Alberto Caldas e nesse vídeo eu vou combater aqui um erro muito comum entre o pessoal que estuda estratégia, que é a ideia de que as organizações planejam assim de modo separado estratégias para o mercado, outras planejam apenas para a arena política, outros planejam apenas para a área militar, outros planejam apenas para a área cultural. E então esse é o erro que nós vamos tratar. Então, assim, isso é um mito, pessoal, o mito da estratégia especializada. Não existem vários tipos de estratégia, existe apenas estratégia, né? E ponto. Por exemplo, né, vocês acham que a estratégia empresarial ela usa apenas meios econômicos, né? Vocês nunca viram, por exemplo, nunca ouviram falar de uma empresa que utiliza influência política ou de uma empresa que utiliza assédio judicial, por exemplo, né, para vencer um concorrente menor? O que é o assédio judicial? É quando uma empresa ela vai lá e coloca processos, vários processos milionários sobre um outro agente, sobre uma outra empresa, e mesmo que aquele agente seja absolvido lá das acusações, o gasto que ele tem com aqueles processos, ele já leva a outra empresa à falência, né? Então, esse é um caso, né, de estratégia empresarial na qual está se usando aí um meio que é de natureza política, né? É jurídico, então é político. Na estratégia militar, por exemplo, vocês imaginam que só se use armas e combatentes, esse tipo de coisa? É claro que não, pessoal. A guerra do Vietnã está aí para mostrar para a gente. Na guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham um poder bélico muito superior e ele perdeu a guerra por quê? Né? No campo bélico? Não, claro que não. Ele perdeu a guerra porque ele perdeu o apoio interno da população àquela guerra, né? E isso foi promovido como, né? Isso foi promovido lá pelo pessoal da União Soviética e da China, que colocou muito dinheiro dentro dos Estados Unidos para ajudar o pessoal que era de dentro a promover suas ideias, né? Lá contra a guerra. Era o pessoal do Flower Power, né? Que falava lá, né? Que porque estamos matando pessoas e tal, lá do outro lado do mundo, né? Aquela coisa romântica, né? Fizeram músicas, fizeram filmes e tal. O que não se conta é que depois da saída dos Estados Unidos lá, do Vietnã, o Vietnã do Norte ele matou 1 milhão de pessoas lá no Vietnã do Sul, civis, né? E com a ajuda do Vietnã do Norte, lá, com a ajuda do Vietnã, depois eles mataram mais 2 milhões de pessoas lá no Camboja. Então, assim, você vê que o pessoal do Flower Power está com 3 milhões de mortes aí nas costas, né? Então, isso daí mostra para a gente que, mesmo na área militar, não se trata apenas de armas, né? Você tem uma ação cultural nesse caso daí que foi fundamental, que venceu a guerra. Então, outro ponto, né, quando a gente vê, por exemplo, estratégia política, né, não usa apenas meios políticos, obviamente, né, usa meios de várias naturezas. Por exemplo, né, se você tem lá uma editora, né, que você cria para propagar determinado tipo de ideias, você não pode, né, obviamente, bancar isso daí sem vender livros, né? Eventualmente você pode ter lá uma ação de um partido bancando os livros todos e dando esses livros de graça, mas não é o mais comum, né? Se uma estratégia política é uma coisa cara, né? É bem mais eficaz você conseguir vender os livros, né? Então isso aí, ou seja, você vai encontrar lá na editora, por exemplo, uma necessidade de planejar uma estratégia de mercado, né? Então você tem as várias interseções, né, e ligações de uma arena com a outra, né? Não existe, portanto, né, uma estratégia especializada numa arena apenas. Como diria o Padre Quevedo, que está aí na foto, né, o famoso Padre Quevedo, isto non existe, né?
Vou dar aqui um exemplo para vocês, né, para ficar mais claro como é que isso acontece aí, nas empresas. Aqui você vai ter, por exemplo, em 1913, nesse livro do Dixit e do Nellie Buff, dois autores aí muito conhecidos na área de estratégia, pensando estrategicamente, né? Você vai ver o caso lá da construção de estradas asfaltadas nos Estados Unidos, como é que aquilo aconteceu. Então, lá em 1913, a General Motors, né, a Hudson, a Packard, a Willis Overland, né, os pneus Goodyear e os faróis Preciolite, eles fundaram, né, uma associação chamada Lincoln Highway Association, né? Botaram dinheiro nesse negócio. E aí, o que essa associação fez? É claro que nessa época, 1913, os Estados Unidos não estavam cheios de estradas pavimentadas para todo lado. E os automóveis, eles dependem, né, desse serviço complementar, que é a existência de estradas, né? Se você não tem estradas pavimentadas, o valor do automóvel ele é muito reduzido, ele se reduz muito. Então, era interesse dessas empresas que o governo investisse em asfaltamento de estradas. E aí essa Lincoln Highway Association, ela fez lá campanhas publicitárias, ela construiu trechos de estrada como amostra, né, para que as pessoas vissem como era trafegar por uma estrada pavimentada, como era bom aquilo. Então gastaram dinheiro deles numa ação claramente, né, de natureza política, né, tentando influenciar a opinião pública. E influenciaram. Então as pessoas começaram a ter lá uma consciência, né, maior, né, de que as estradas eram uma coisa importante e tal, né? Era um momento onde você tinha lá por acaso, né, um interesse muito grande das empresas de que isso aí acontecesse. E aí, em função dessa ação dessa associação, não, Associação Lincoln Highway, lá em 1916, o governo federal começou pela primeira vez a aplicar recursos na construção de estradas pavimentadas, né? E já em 1922, as primeiras 5 rodovias transcontinentais, quer dizer, que atravessavam os Estados Unidos de ponta a ponta, inclusive a rodovia Lincoln, né? Elas já estavam prontas em 1922, para vocês verem. Então, preste atenção, né, nessa questão das associações e fundações. Elas muitas vezes são organizações criadas como uma espécie de linha acessória para empresas ou grupos de empresas, né, para influenciar decisões do governo, das pessoas e tal. Mas aí então a gente tem aquela pergunta, né? Como a gente tem um caso ali de grandes empresas, né? São só as grandes empresas que fazem isso, né? Olha, eu com experiência própria, eu posso dizer para vocês que não, né? Porque eu vi isso acontecer na política local, né? Eu morei numa cidade do interior durante alguns anos, e aí eu vi, por exemplo, o caso do jornal de oposição, é um exemplo disso daí, né? Você tem lá o sujeito, ele abre um jornal, né? E aí ele começa a malhar o governo, né? O governo local, da prefeitura. Ele fala mal do governo, mostra um monte de defeito na cidade e tal, né? Faz isso durante alguns meses ali, até que a prefeitura, né? O prefeito lá, o deputados, o prefeito, vão lá e conversam com ele. Eu vi isso acontecer, né? Para começar a anunciar no jornal dele, né? E aí, quando começa a anunciar no jornal dele, ele começa a falar bem da prefeitura. Isso daí, se vocês forem ver em cidades pequenas, isso é uma coisa comum, né? Então, por aí a gente vê que não é só empresa grande que faz isso, né? Uma microempresa, que é o caso de um jornal de uma cidade pequena, isso daí está sendo aplicado, né? Um outro caso que eu vi
foram, né, perdão, esse caso eu ouvi, né, a história, são agricultores, né? Você tinha lá agricultores que eram localizados no muito, né, numa região bastante distante da cidade, e a estrada, né, para as propriedades, elas não tinham asfaltamento, né? Elas eram suficientes para o tráfego de caminhões deles, mas o que acontecia, né? Quando você tinha lá a entrada de ônibus, né, que também com mais frequência, né, para essas localidades, eles começavam, as pessoas que trabalhavam nessa cidade, elas, em função da proximidade com uma grande capital, essas pessoas começavam, né, as pessoas que trabalhavam para os agricultores, elas começavam a ter a opção de pegar o ônibus, né, com certa facilidade, várias vezes por dia, pegar o ônibus e ir trabalhar num grande centro urbano, onde as diárias eram muito mais altas. Então isso aí fazia uma pressão para que as diárias pagas pelos agricultores, aquelas pessoas que moravam próximas às suas fazendas, criavam uma pressão para que os valores das diárias subissem muito. E ali, né, e aí isso é uma coisa que eu apenas ouvi, mas é uma possibilidade, né, não sei se realmente aconteceu, mas que é uma possibilidade, os agricultores faziam pressão sobre a prefeitura para que não permitisse que as linhas de ônibus circulassem mais do que uma vez ou duas vezes por dia, né, naquelas localidades mais distantes, né? Eu não tenho certeza de que isso daí realmente aconteceu, foi uma história que eu ouvi, mas pouco importa. Na verdade, assim, que isso é uma possibilidade, Então, é uma forma da gente demonstrar que existe uma ligação, né, entre a estratégia econômica e a estratégia política. Então, e aí, para que vocês não precisem apenas acreditar em mim, né, acreditar somente em mim, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns artigos aqui mostrando, né, alguns artigos mostrando aqui, né, sobre a estratégia política de corporações, né. Então, aqui nesse artigo do Vandenberg, né, e do Holborn, você vai ter lá na Business and Politics, você vai ter lá o caso da influência das firmas de contabilidade, grandes firmas de contabilidade americanas, sobre a política americana, quando havia a possibilidade de uma mudança na legislação. E ali, nesse artigo, eles mostram não apenas a atuação sobre o Congresso, né, como também a atuação sobre as agências reguladoras. Então, é um artigo muito interessante, aí vale a pena, e mostra justamente a existência dessa estratégia política das corporações, né? Muito bem organizadas, diga-se de passagem. Aqui tem um exemplo nacional, né, que são assim, estratégias políticas empresariais, né, o caso do setor ferroviário brasileiro de cargas. Quem quiser também tiver interesse, pode procurar esse artigo. Estou apenas aqui mostrando, né, a existência desses estudos. Aqui você vai ter, né, no Business e Society, tem uma pesquisa sobre a ação política corporativa, né, que é da Kathleen Getz. Então, isso é de 1997. Então, aqui você novamente está vendo, né, a atuação política de empresas sendo estudada. Você tem aqui o livro também do David Barron, né, Business and its Environment, que aí está falando, na verdade, mais sobre a ação política do que qualquer outra coisa. Então, ao mesmo tempo, você tem aqui uma publicação de Cambridge, da Universidade de Cambridge, uma publicação de um periódico chamado Business and Politics,
que trata justamente dessa questão, ou seja, das estratégias políticas das empresas, né? E aí agora eu vou fazer uma avaliação da literatura sobre estratégia política de empresas, né? Ela tem uma contribuição, é claro, né? A contribuição é a seguinte, que a estratégia é mostrar que a estratégia não considera apenas aspectos de mercado, a estratégia das empresas, né? A fraqueza delas, né, ela tem três fraquezas. Uma fraqueza é o seguinte, né, como sempre, essas pesquisas já partem de modelos pré-concebidos. Então, isso limita muito o campo de visão dos resultados, né, das conclusões que eles podem chegar. Em vez deles chegarem lá e levantarem, né, como um historiador, né, levantarem lá tudo que aconteceu, eles já filtram a visão deles através de um modelinho. A outra fraqueza é que muitos desses textos consideram, visto em vários deles, consideram que isso é uma coisa nova, né? Que isso passou a acontecer recentemente, né? Por causa disso ou daquilo. E isso não tem nada de novo, isso sempre aconteceu. Outra fraqueza também é que eles não investigam muito mais a fundo quem realmente é o agente, né? Se é a empresa que é o agente ou se é alguém, né, acima que é o agente, sendo a empresa, portanto, um meio, né? Eles já tomam como garantido que o agente na questão é a empresa, né? E aí isso é uma coisa que a gente vai discutir em outro vídeo, nem sempre é isso. Então, pessoal, em vista dessas considerações até esse momento, a gente pode ver o seguinte, né? A gente pode se questionar o seguinte: é possível traçar separadamente, né, uma estratégia de mercado, né? E depois separado uma estratégia política, depois separado uma estratégia cultural, ou uma estratégia de outro tipo qualquer, né? E a resposta é não, porque muitas ações, quando você tem uma estratégia política também na empresa, né, muitas ações que estão sendo empreendidas na parte econômica ou de mercado, elas só fazem sentido se você considerar a estratégia política, né? Assim como você só vão fazer sentido algumas ações lá da estratégia de mercado ou estratégia política se você considerar a estratégia cultural que ela está desempenhando, né? A maneira como ela está tentando mudar a cabeça das pessoas, quer seja através de propaganda, por exemplo, da empresa, quer seja através de ações de fundações ligadas a elas. Então, esse é um ponto fundamental. Não tem como você separar esses aspectos da estratégia, né? Não existe, então, a estratégia de mercado aqui, a estratégia política lá, a estratégia cultural lá, sem comunicação uma com a outra. Isso é impossível. O que existe é estratégia e ponto, né? Não existe estratégia em pedaços, né? Justamente a estratégia é esse sistema de ações onde um reforça o outro, né? Então você não pode tratar separadamente questões de naturezas diferentes ali, porque uma utiliza meios econômicos, outra político, outra cultural. Então, pessoal, se as empresas, né, se as organizações usam usam meios de naturezas variadas, né, a estratégia de mercado, ela é apenas parte de uma estratégia, né? Ela não é a estratégia. Ela pode ser a parte da estratégia, por exemplo, que é conveniente para a empresa mostrar para os seus acionistas, ou que é conveniente ela publicar, ou que é conveniente ela dar entrevista falando sobre, mas não existe apenas aquela parte, né? Aquilo é como uma parte de um animal, né? Como a gente está vendo aqui. E aquilo é apenas a parte de um animal, aquilo não é um animal completo. Portanto, você falar de estratégia de mercado ou estratégia de negócios, isso daí é apenas uma metonímia. Metonímia é o quê? Uma figura de linguagem, lembrando a vocês lá das aulas de literatura na escola, né? É uma figura de linguagem na qual a gente troca a parte pelo todo, ou troca o autor pela obra, né? E assim vai. Nesse caso aqui, quando a gente fala assim de estratégia de negócios, a gente está
pegando uma parte e tomando-a como todo. Assim como acontece na metonímia, quando alguém fala, por exemplo, que tem 10 cabeças de gado. Né? Quando você fala que tem 10 cabeças de gado, você não está dizendo que você tem apenas as cabeças, você tem o animal inteiro. Quando você fala que precisa de mais braços para a obra, não significa que você está querendo apenas os braços das pessoas. Você precisa da pessoa completa. Então, essas são figuras de linguagem, né? Chamadas metonímias. E nesse caso aqui, estratégia de mercado ou estratégia de negócio, isso é uma figura de linguagem, metonímia, né? Isso daí não é a estratégia de fato, não é um conceito, não é estratégia de fato, né? Ah, poxa, mas Caldas, então não se pode mais falar de estratégia de negócio, de estratégia de mercado? É claro que pode, né? Pode falar sim, só que você tem que falar e escutar essa expressão sabendo que se trata de uma metonímia, né? Então eu posso falar, né? Você não pode falar sobre cabeças de gado? Pode. Do mesmo jeito que você pode falar sobre estratégia de negócio. Só que você tem que saber que quando você está falando isso, você está falando de uma parte, não do todo. É só isso. Então, pessoal, esse aí por hoje é o vídeo, né, que eu tinha para falar aqui hoje. E se vocês têm interesse em mais informações sobre estratégia, vocês podem fazer o download do e-book, né? O link vai estar na descrição desse vídeo, né? E se vocês gostaram, também é interessante que vocês se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem, porque isso ajuda a que vocês recebam os próximos vídeos, né, que eu vou publicar aqui. Então, pessoal, eu acho que é isso só. Um abraço a todos, até a próxima.